vamos dar início ao termo de colaboração número 45. 16 do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria do Rio de Janeiro, presidente da Procuradoria da República, Sérgio Luiz Miguel Dias e Renato Silva de Oliveira, compareceu o senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, CPF 015-225-53894, devidamente acompanhado de seus advogados. Doutora Daniela Pereira da Silva, ABRJ 12041, agente de entrevista, OAB Rio Grande do Sul, 36846, a fim de prestar depoimento em razão da celebração da colaboração do Ministério Federal. Nesse momento, todos os presentes estão cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro, áudio ou vídeo claros e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observado de todas as cautelas e sigilos determinadas, eliminando os ditames da Lei 12.850, pergunta ao senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para assistir ao presente ato? Sim, são. O senhor renunciou o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, sou. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados pelo Ministério Federal? Sim, pretendo. O senhor, junto dos seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Autorizo. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850? Estou. O senhor, no tocante ao anexo parte 2, item 1.3.2, a Luísio Mercadante, pretende responder as questões formuladas? Pretendo. Então vamos às questões. No tocante ao anexo parte 2, item 1.3.2, a Luísio Mercadante, o que o senhor tem a dizer? No ano de 2010, o diretor superintendente da Odebrecht em São Paulo, Carlos Armando Pascoal, que era meu liderado à data, me procurou com uma informação de que tinha sido procurado por telefone pelo Dr. Edinho Silva, então tesoureiro da campanha do Dr. Luiz Mercadante ao governo do Estado de São Paulo pelo PT. Havia um pedido de contribuição para a campanha, o valor passava dos limites que a gente tinha para a doação oficial, então eu disse, Carlos, se você tem a avaliação de que é importante fazer essa ajuda do Dr. Aloysio, eu autorizo, dei autorização expressa para a contribuição, e as contribuições foram feitas por meio de Caixa 2. A pessoa do Edinho Silva fez o contato por telefone, posteriormente ele e Carlos Armando fizeram 2 encontros, um em São Paulo e o outro em Araraquara. Mas como é que, só para entender, o Edinho Silva entrou nessa jogada por quê? Porque ele procurou o Carlos Armando, ele era o tesoureiro da campanha do Dr. Edinho Silva, do Luiz Mercadante. Ele era uma pessoa relevante do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, e era a pessoa que estava coordenando a captação de recursos para o Dr. Luiz Mercadante. Então, em nome do Dr. Luiz Mercadante, ele ligou para Carlos Armando, conversaram por telefone, marcaram um encontro e tiveram 2 encontros. Um em São Paulo, no Shopping Eldorado, naquela época a sede da Odebrecht era num prédio que chamava Eldorado, que ficava anexo ao Shopping Eldorado, na Marginal Pinheiros, esquina com a Rebouças, parecida da Rebouças. Eles se encontraram no shopping ali e posteriormente eles tiveram um encontro para concluir esse detalhamento da forma de fazer a pretensa doação, mas com pagamentos de Caixa 2, numa padaria em Araraquara. Porque Carlos Armando, a família dele é de Araraquara, ele tinha um pai de comunidade em Araraquara, então ia com alguma frequência a Araraquara, e o Edinho é proveniente também de Araraquara. Então eles marcaram um encontro, era mais conveniente naquela data para os dois, nessa padaria na rua número 8, com a Avenida Espanha, em frente à Faculdade de Odontologia em Araraquara. Qual é o valor pedido? Foi pedido R$1 milhão, nós encontramos no sistema pagos R$750 mil. Essa padaria, onde era, qual era o nome dela? Essa padaria ela ficava na rua 8, esquina com a Avenida Espanha. Eu não conheço Araraquara, mas ela ficava em frente à Faculdade de Odontologia em Araraquara. Eu não tenho o nome da padaria. Como é que surgiu desses encontros? Foram relatados? O Carlos, na época, me comentou e eu guardei porque eu lembrava desse de Araraquara, então ficou isso na minha memória. E quando eu fui pesquisar, encontrei os 3 pagamentos no codinome. O Carlos adotou o codinome de Aracaju como o codinome a ser usado para o Dr. Luiz Mercadante receber esses recursos. O senhor falou que só foi pago 750 mil? Só foram pagos, nós encontramos no nosso sistema 750 mil. O
Carlos entende que o último pagamento, provavelmente seria 250 mil, não aconteceu por algum motivo e ele não sabe explicar. Entendi. Bom, o senhor Edinho Silva, ele sabia que os valores eram ilegais? Ele sabia, porque foram tratados como caixa 2. Normalmente nessa campanha o limite para governador oficial era coisa de 100 mil reais. Quem procurou inicialmente o Carlos Armando foi o Aloysio Mercadante? Não, ou foi o Edinho Silva? Foi o Edinho. E teve algum contato do Aloysio Mercadante? Não, o Carlos não me relatou. E por que houve a decisão de doar para o Aloysio Mercadante? Qual o benefício que o Odebrecht teria para ele? A gente tinha uma expectativa de que ele pudesse ser um competidor à altura para ganhar do Alckmin. E se ele tivesse a oportunidade de ganhar, nós teríamos um acesso, teríamos uma relação direta que tinha ajudado na campanha. Nós tínhamos uma leitura que se você não ajudasse um determinado candidato a um cargo eletivo executivo, provavelmente você teria muita dificuldade em ter uma agenda, qualquer que fosse ela. Então o Carlos avaliou ele como responsável pela operação em São Paulo, que era importante não deixar de doar para o Dr. Aloysio. Entendi, mas não foi o Odebrecht que procurou, foi o Edinho Silva que procurou. Foi o Edinho Silva que procurou o Odebrecht, não foi espontâneo. A gente tinha uma avaliação clara de que a probabilidade de tirar o governo do Dr. Alckmin era grande, então a gente não ia procurar uma pessoa que não tinha probabilidade grande de ganhar, mas não podia correr o risco de não ter ajudado ele caso ele ganhasse. Como fomos procurados, o Edinho era uma pessoa, continuou sendo posteriormente importante no PT de São Paulo, o Carlos avaliou o que deveria fazer. Entendi. O senhor entregou ao Ministério Público uma prova de corroboração que está registrada como 45A. O que consiste isso? Então, na página 1, doutor, eu tenho uma síntese dos pagamentos encontrados, onde ele chega ao valor dos 750 mil reais, pagos de uma maneira específica, dia 22/7/10, 250 mil, dia 28/9, 250 mil, dia 27/8, 500 mil reais, pagos sob o codinome de Aracaju, em São Paulo, a pedido do responsável era Carlos Armando Pascoal, e debitado ao evento de campanha daquele ano, pago com caixa 2 ao LE Benedito Júnior, que sou eu. E esse documento foi extraído de onde? Ele é uma cópia em PDF de um documento contemporâneo que está dentro do sistema Drauzio, que foi entregue integralmente ao Ministério Público para usar como prova e corroboração. E eles atestam que houve efetivamente pagamento? Eles atestam. Aqui no resumo, na folha 1, está essa consolidação dos 750, mas posteriormente, na página 2, eu tenho um e-mail de um dos operadores do sistema Drauzio, sistema que a gente usava para fazer pagamentos ilícitos da Odebrecht, de Tulha para o Waterloo, outro operador, onde ele anexa uma programação de pagamentos. E aí a gente encontra aqui na programação de pagamento, exatamente no dia 12/8, 250 mil sendo pagos a Aracaju a pedido de Carlos Armando, em São Paulo, que era o codinome usado para esses pagamentos ilícitos para o Dr. Aloysio a pedido do Dr. Edinho Silva. Aí na página 3, é uma nova programação financeira de 13/17/9, novamente com a programação de pagamento que foi feita no dia 16/9, 250 mil sob o codinome Aracaju a pedido de Carlos Armando. E finalmente na página 5 nós temos aqui um novo pagamento de 250 mil no dia 14/10, pedido por Carlos Armando para Aracaju, fechando 750 mil. Eu falei um errado, um de 250 mil. Desculpa. Os três são de 250 mil? Os três são de 250 mil. Tá. E Aracaju foi dado esse codinome para Aloysio Mercadante por qual motivo? Olha, dentro do processo de... Quando a gente fazia o planejamento de campanha, se o codinome não existia no sistema, o pedinte, que conhecia a pessoa de quem estava recebendo o pedido e encaminhava para ser consolidado e pago, ele sugeria algum codinome. Nessa eleição especificamente, o diretor superintendente de São Paulo, Carlos Armando, todas as pessoas que ele fez doação em São Paulo, ele adotou nome de cidades do Brasil. Então,
Tem Aracaju, tem Belém, que foi o nome que ele usou para doar o Dr. Geraldo Alckmin, em um outro relato que nós já fizemos. Ele adotou uma lógica de fazê-lo. E me diz uma coisa, o senhor Aloysio Mercadante ficou sabendo dessa doação ilegal? Olha, eu não tratei com ele, não procurei, não fui procurado para agradecer, poderia acontecer se eu tivesse alguma relação com ele. Carlos não me relatou que tenha sido dito a ele que ele sabia diretamente que éramos nós. A única coisa que nos dá tranquilidade é que o Edinho não era um arrecadador comum, era um arrecadador proeminente do PT, que estava falando em nome de Aloysio. Estava falando em nome de Aloysio, está certo. Uma pergunta, doutor Renato. Havia a expectativa, então, de que o Mercadante pudesse ganhar a eleição para governador de São Paulo. Mas no cenário de derrota nas eleições que acabou acontecendo, qual é a perspectiva da Odebrecht em relação a ganhos com essa contribuição? Olha, pragmaticamente, em 2010, a gente não imaginava que ele pudesse vir ocupar algum cargo no governo federal, porque nós sabíamos o histórico dele era de muita dificuldade com o partido. Ele tinha o sonho dele era ser ministro da Fazenda e o partido nunca aceitou que ele fosse ministro da Fazenda. Então, quando nós fizemos a colaboração a ele via Caixa 2, nós nunca imaginávamos que a presidenta Dilma ia puxá-lo para um cargo exponencial. E o desejo dele era Fazenda, ele não ia conseguir. Ele foi para ciência e tecnologia e nós nunca imaginávamos que isso fosse acontecer e não planejamos fazer nenhum pedido por conta do que nós doamos. Nós estávamos na esperança de fazer. Eu chegava, quando o Carlos conversou comigo, que era um seguro de vida, porque numa virada da sorte, ele ganhando o governo de São Paulo, ele não poderia deixar de reconhecer que nós ajudamos ele a ser eleito. Mas nós não tínhamos uma visão. Eu nunca imaginei que ele fosse ser usado para ocupar um cargo federal. Tá certo. E fora a eleição, fora o cargo para o qual o Aloysio Mercadante concorreu, em alguma outra oportunidade, ele deu algum benefício concreto ao Odebrecht? Não, senhor. E o Edinho Silva? Edinho, ele depois veio ser tesoureiro da campanha da presidenta Dilma e desenvolveu uma relação com as pessoas que estavam coordenando a campanha presidencial. Eu não conheço o doutor Edinho, mas sempre atuando como uma pessoa pedindo dinheiro para a campanha. No caso, ele migrou da campanha do Estado de São Paulo para a campanha da presidenta Dilma. Sim, mas ele já fez alguma intervenção em favor da Odebrecht? Eu saiba. Como eu não tenho a relação direta, não conheço, nunca me chegou ao conhecimento pelos meus executivos que para a construtora tenha feito. E como o contato dele passava pelo Carlos Armando, se alguém tivesse pedido alguma coisa, nós teríamos sabido na construtora. Eu não tenho essa informação. O senhor sabe onde foram feitas essas entregas, esses valores? O Carlos me prestou a informação e deve estar no relato dele, que é o relato detalhado do pagamento, que foram feitas no entorno de Moema, que é um bairro de São Paulo, em lugares indicados pelo doutor Edinho Silva. Mas o local, você sabe o que era? Se era escritório, hotel, restaurante? O Carlos não me detalhou onde foram marcados os encontros para entrega. Alguma pergunta mais? O senhor entregou além da planilha, o que o senhor tem mais de colaboração, de provas de colaboração? Eu tenho, as planilhas são cópias do que está contemporâneo no Drauzes, com as datas das entregas feitas. Contatos, alguma coisa? Não, eu não tinha contato com ele direto. Só isso. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, senhor. Senhores advogados, tem alguma pergunta? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida livre assinado o termo também registro presente ato.